tua casa. Amém? Você pode sentar no seu lugar? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje, com um tema de identidade bem resolvida. Você tem uma identidade bem resolvida? Tem uns que têm 30 anos, mas agem como 15, né? Vocês já viram pessoas assim? Tem gente que tem 15 e age como 40. Chega chato, né? Aqueles adolescentes chatos. É uma identidade que ainda não está bem resolvida. E hoje, nessa geração, nós temos visto muitos mesmo. Coroa, né? Com os 40 querendo ter 18. Muito, a gente tem visto isso. A gente tem visto muitas mulheres também com 60 querendo vestir a roupa de 15. Vocês já viram também? Só eu que vejo essas coisas, né? A gente tem visto um tempo onde as gerações estão assim meio confusas. Quer dizer, a identidade não está bem resolvida. A identidade precisa ser estabelecida aí nessas pessoas. Porque você ter 60 anos, querer andar como 15 não está certo. Você tem que entender, nós temos que entender que todo mundo passa por um processo. Nasce, cresce, né? Passa pela fase da adolescência, da juventude, da vida adulta, da velhice. São fases que nós passamos. Nós não podemos passar por essas fases e continuar com a mentalidade de 15. Então, isso é uma identidade não resolvida. Uma dica: conhecimento é quando eu escuto e sabedoria é quando eu pratico. Aprenda isso. Isso é uma dica para quem tem uma identidade bem resolvida. Porque muitas vezes nós ouvimos e ouvir nós adquirimos conhecimento. E conhecimento qualquer um pode adquirir. Mas sabedoria, a Bíblia diz que vem de Deus. E a sabedoria é quando eu pratico aquilo que eu aprendi. Isso é sábio. Porque muitas vezes nós estamos vindo à igreja, ou qualquer outro lugar, escola, né? Qualquer outro lugar que nós vamos aprender alguma coisa. Mas nós não praticamos aquilo que nós aprendemos. Então não tem resultado. Você já viu pessoas falando assim, nada na minha vida muda? Porque ela às vezes não quer mudar. Continua com as mesmas práticas, com a mesma mentalidade. E nós precisamos entender que para termos uma identidade bem resolvida, o mundo muda, gente. O mundo está em movimento. E eu também tenho que andar em movimento e entender qual é a linguagem do Espírito para cada tempo. Cada tempo Deus tem uma linguagem do Espírito. E Ele age. E eu preciso estar atento. Para isso eu preciso ter uma identidade bem resolvida. E para isso eu tenho que ter maturidade, para isso eu tenho que ter entendimento, discernimento, o que Deus está falando nesse tempo. Domingo nós cantamos aquela música, né, que Ele vai vir nos buscar, e que nós estamos aqui de passagem. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo. Tudo que eu ia ouvir, ou ler, ou escutar, ou assistir, estava falando sobre a vinda. Eu acredito que é uma linguagem do Espírito, que nós precisamos estar bem atento à linguagem do Espírito. Eu não sei se vocês viram, eu estou fugindo um pouquinho, né, daquilo que eu vou falar, mas tudo bem. Não sei se vocês ouviram uma igreja nos Estados Unidos que eles estão orando já tem dias. Começou numa universidade, 2 jovens começaram a orar e aquela oração pegou fogo. Eu lembrei de John Wesley, né? Quem conhece a história de John Wesley? Foi um avivamento. E começou justamente assim, em uma universidade. Eles tinham um propósito de todos os dias, 1 hora, naquele mesmo horário, porque John Wesley era metódico, né? Por isso que ele é fundador da Igreja Metodista. Um dos percussores da Igreja Metodista. Então, aquele lugar pegou fogo. E essa igreja também lá nos Estados Unidos, essa universidade também, já tem dias que as pessoas estão orando. Eu vi também esses dias uma igreja onde uma criança, até postei no Coisa das Mulheres, uma criancinha no altar, ela chorava, e ela só parou de chorar quando todos se ajoelharam. Gente, se isso não é sinal de Deus, é o quê?
Eu fico pensando, né? O que é isso então? Esses dias também eu vi uma outra igreja onde havia muitas crianças chorando, falando em línguas, orando, e uma manifestação da glória de Deus assim sobrenatural. Deus está falando nesses últimos dias. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Eu acredito, e já falei isso aqui para as mulheres, na Rede Mulheres, que a pandemia foi um grande sinal de Deus. Para dizer assim, olha, se prepara, porque eu estou voltando. Muitos estão brincando, mas a Bíblia diz que vai ser como o dia de Noé, né? Noé estava lá se preparando e dizendo, olha, a pandemia está aí, ó, vocês estão prestando atenção, olha, está acontecendo isso, olha, está acontecendo aquilo. Mas muitos passavam e zombavam de Noé, porque ele falava que ia chover e nunca havia chovido. Então eles não acreditavam que viria essa chuva. Mas Deus fez. Talvez a gente não esteja construindo uma arca hoje, mas a pandemia já veio e abalou o mundo. Abalou o mundo. E de lá para cá nós temos visto muitas coisas acontecendo que tem abalado o mundo. E nós precisamos estar atentos e voltarmos para o Senhor, amém? Mas vamos voltar para a palavra agora. A palavra é uma identidade bem resolvida. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 6 a 8. Diz assim, quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, às suas ordens, Senhor. Respondeu ele, não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatã, o seu pai. E lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Essa passagem fala que quando Davi assumiu o seu reinado, naquele tempo quando os reis assumiam, eles mandavam matar toda a geração do rei anterior. E aqui Davi poderia ter mandado matar todos os filhos, netos e parentes de Saul. Mas o que Davi fez? Davi mandou chamar Mefibosete, que era neto de Saul. E a Bíblia fala que Mefibosete, quando era bebê, que soube que o avô tinha morrido, a ama caiu, né? E ele ficou coxo de uma perna, ficou paralítico. Então ele se achava uma pessoa inútil. Primeiro porque ele era doente. Depois porque ele já tinha sido da família real. E agora não era mais nada, né? Não tinha mais nada. Então quando Davi manda chamar Mefibosete, ele fica com medo. Primeira coisa que ele pensou, vai me matar. Porque todo rei, quando assume, manda matar toda a família do reinado anterior. Então, o que ele pensou? Davi vai me matar, né? Você só mais um, sou neto do antigo rei. Mas mesmo assim ele foi, se ajoelhou diante de Davi e falou, o que você quer comigo? Eu não valho nada. Não passo de um cachorro morto. Eu não tenho nada, né? Sou doente. Vivo com a ama, porque toda a sua família já tinha morrido. Então ele se sentia inútil. Era assim que Mefibosete se via. Era essa a identidade dele. E Davi vai e fala para Mefibosete o quê? Se você ler mais na frente, você vai ver que Davi restitui a Mefibosete toda a riqueza que ele tinha, toda a terra que ele tinha. E ele também fala para ele que ele deveria sentar à mesa com ele todos os dias. Quem faz isso, gente? Só Deus, né? Davi aqui tipifica Deus, Jesus, né? Uma pessoa que estava devolvendo a identidade daquele jovem que estava totalmente destruído. Pelo menos ele se via destruído. Muitas vezes nós nos vemos assim, inútil, improvável. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre, né? Minha família é pobre, vou continuar pobre. Ah, eu nasci burro, vou continuar burro. Ah, eu continuo
desse jeito, não tenho jeito, não tem mudança, vou continuar desse jeito. É a forma que nós nos vemos. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porém ela respondeu: não me chame de Noemi, a infeliz. Chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi tinha perdido seus filhos numa terra seca, só tinha fome, e ela se sentia como? Amargurada, inútil, não tem mais jeito para mim. No entanto, quando a sua nora Ruth fala que vai ficar com ela, ela fala: não, filha, olha, eu não tenho mais filho para te dar, não tenho mais riqueza, não tenho mais nada, tudo para mim está destruído, vá viver sua vida, que eu vou tomar o meu caminho, porque eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher que não tem mais jeito. Era assim que Noemi estava se vendo depois de uma situação trágica. É assim muitas vezes que nós nos vemos, né? Depois de uma situação que não tem solução para nós. Para Mefibosete não tinha mais solução para ele. Para Noemi também não tinha mais solução. Ela era uma pobre viúva, sem recurso financeiro, sem o marido, sem os filhos. Ela estava quase igual a viúva, né? Vou só comer esse punhado aqui e vou morrer. Nada mais vai me sobrar. Então ela começou a ser uma mulher amarga. Muitas vezes nós nos tornamos assim, devido às circunstâncias que vivemos. E isso distorce a nossa identidade. E eu quero compartilhar com você hoje os erros que te impedem de ter uma identidade bem resolvida. Primeira coisa que você precisa aprender para você ter uma identidade bem resolvida é: pare de se colocar como coitadinho. Você já viu gente assim? Que é a coitadinha de tudo ou coitadinho de tudo? Que vive se vitimizando, né? Você sabe o que é autopiedade? É aquela pessoa que fica: oh Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu fui para a igreja, ninguém olhou para mim, ninguém me abraçou. Ah, porque ninguém nem sentou do meu lado. Ah, porque eu não presto. A primeira coisa para você ter uma identidade bem resolvida: pare de se colocar como coitadinho e pare de se fazer de vítima. Pare de se fazer de vítima. Pare de ser pessimista. Sabe o que é uma pessoa pessimista? Que todas as coisas vão dar errado. Ah, nós vamos comprar um carro. Ah, não vai dar. Porque o dinheiro não dá. Porque nós não temos condições de pagar. Ah, porque isso não vai dar certo. Vamos fazer isso, assim, assim. Não, isso não vai dar certo. Sabe? Dessa forma não funciona. Essa é uma pessoa pessimista. Você é pessimista? Outra coisa bem importante das pessoas que se fazem de coitadinha: elas se auto-justificam. Aprenda algo: todas as vezes que me defendo, estou me justificando. Sabe quando alguém vai falar algo para você? Não, mas é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo outro. Você quer sempre ter uma resposta para se colocar como coitadinho ou como vítima, ou está se auto-justificando. Para nós termos uma identidade bem resolvida, nós temos que parar com esse comportamento. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então por que eu vou viver de coitadinho? Já viu aqueles irmãos que você fala assim: irmão, está tudo bem? Glória a Deus, está tudo bem, está tudo destruído na vida dele. O marido foi embora, está desempregado, está que nem Noemi, né? Não tem dinheiro para comer, está sem o filho, sem marido, está tudo destruído. Ele está dizendo: está uma bênção, glória a Deus. Não está uma bênção. Seja real e diga: as coisas estão passando, estão difíceis, mas o Senhor está comigo. E eu tenho certeza que Deus pode mudar a minha história.
Muitas vezes nós queremos pegar os nossos problemas e colocar como vítimas para as nossas vidas, para não avançarmos ou alcançarmos aquilo que precisamos alcançar, o que Deus tem para nós, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Não, chama outra. Eu já tive muitas discípulas que eu falei assim, gente, olha, faz isso. Não, pastora, chama a fulana, porque a fulana faz melhor do que eu, porque a cicrana. Eu falei, não, querida, mas é você. Se fosse para ser a fulana, eu tinha chamado a fulana, mas é você. É você que Deus quer usar. Sabe, todas as coisas são difíceis quando nós precisamos fazer de imediato, mas nós precisamos enfrentar. Tudo nós precisamos enfrentar nessa vida. Hoje eu estava ouvindo um testemunho num momento de oração que eu tenho lá da empresa da Presença de Deus, né, que é das camisetas que eu vendo, e todos os dias tem oração. E uma jovem estava dando um testemunho e ela falando que por muitas vezes ela se colocou como vítima. Ai, que a minha mãe não faz isso para mim. Ai, que minha mãe não faz aquilo para mim. Ai, que minha mãe deveria me dar isso. Minha mãe me deveria dar aquilo. E aí ela entendeu que pelo fato da mãe não ter dado, ela cresceu. Se a mãe tivesse dado, talvez ela não tivesse crescido, né? Não tivesse avançado. Porque ela estava se colocando como vítima naquele momento. E a mãe, muito sábia, entendeu que ela precisava crescer e parar de se vitimizar. Para eu ter uma identidade bem resolvida, eu preciso parar de me colocar como vítima. Na igreja, no trabalho, na escola, em casa. Você não é a vítima. Resolva. Problemas é para ser resolvidos. Situações é para ser enfrentadas. Nós precisamos entender, enfrentar situações. É claro que tem situações que quando nós enfrentamos, ela nos dá um baque muito grande. E às vezes você está de pé, você senta, né? Porque o baque é grande. Mas você vai viver a vida inteira sentado? Você vai ficar o tempo inteiro sentado, chorando, se vitimizando, esperando cair do céu? Não, levanta. Levanta e começa a enfrentar o problema de novo, a situação de novo, a vida de novo. Porque quando nós nos levantamos e decidimos enfrentar, nós iremos chegar aonde precisamos chegar. E com isso Deus vai nos tratando, nos ensinando, nos moldando. São nesses momentos que você mesmo para e pensa assim, eu preciso ser melhor. Aquele dia eu não falei direito, eu preciso ser melhor. Eu preciso falar melhor. Eu preciso atender as pessoas melhor. Eu preciso me comportar melhor. São nesses momentos. E se nós ficarmos nos colocando de vítima a vida inteira, nós nunca iremos entender isso. E é por isso que muitas pessoas chegam aos 40, 50, 60 anos com a identidade de 10, de 15, de 20, de adolescente. Eu conheço pessoas que têm 40 anos, mas elas se comportam como adolescente. Você olha para a pessoa e fala assim, adolescente purinho. Só tem idade, só cresceu. Talvez é mãe, pai já, mas continua sendo adolescente. Porque precisa entender alguns detalhes. Precisa parar de se vitimizar. Segunda coisa, pare de se esconder. Valorize o que Deus te deu. Deus nos deu talentos. E esses talentos é para ser executado, queridos. Vocês veem lá na palavra dos talentos? O Senhor deu uma quantidade para um, uma quantidade para outro e uma quantidade para outro. O que recebeu 5 multiplicou por 10. Mas o que recebeu uma moedinha, ele enterrou aquela moedinha. E quando o Senhor falou, cadê a moeda? Não, Senhor, eu sabia que o Senhor era bravo, que o Senhor... Então eu enterrei ali para devolver. Mas não era esse o propósito, era? O propósito é que você pegasse o que o Senhor te deu, o que o Senhor tinha dado para aquele rapaz, e que ele multiplicasse. A mesma coisa é o Senhor. Ele nos entrega talentos. Mas se eu ficar me vitimizando, me achando um coitadinho, me achando um insignificante, eu vou conseguir alcançar?
os talentos serão multiplicados? Não. Então eu tenho que parar de me esconder e tenho que dizer assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque se eu não usar o talento que o Senhor me deu, vai ser como aquele jovem. Quando o Senhor voltou, ele falou: cadê o que eu te dei? Ele falou: eu enterrei. Ele falou: então me devolve. Me devolve. Isso significa, sabe o quê? Que até o que ele tinha, que era apenas uma moeda, foi tomada. E ele fala: apartai-vos de mim, maldito do meu pai. Então nós precisamos parar de nos esconder. Se eu quero ter uma identidade bem resolvida, eu tenho que parar de me esconder. Faça o que Deus colocou nas suas mãos. Para de olhar para o outro e começa a olhar para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É porque muitas vezes nós olhamos para o outro e falamos assim: nossa, mas fulano prega melhor. Ah, mas fulano canta melhor. Ah, fulano faz isso. Ah, fulano faz aquilo. Ah, mas fulano sempre é melhor. Claro, ele vai ser sempre melhor. No dia que você decidir falar assim: eu também vou aprender, eu também vou avançar, você pode ser melhor do que fulano. Você já parou para pensar nisso? Eu lembro que quando eu entrei na aula de canto, há 2 anos atrás, acho que foi 2, né? Foi, antes da pandemia, eu acho. A primeira coisa que o professor falou para nós foi: não se preocupe com as críticas. Porque todo tempo vão criticar. Vão dizer que está desafinado, vão dizer que está legal, vai dizer que não canta bem, vai dizer isso, vai dizer aquilo, vai dizer aquilo outro. Não se preocupe. Faça. Faça. Vai fazendo. Vai fazendo. E vai chegar no patamar certo. Então eu preciso entender isso. Muitas vezes nós, além de pegarmos o talento e não fazermos nada, aquilo dali vai se perdendo. Eu preciso entender que eu preciso confiar no Senhor. Se o dono da seara me entregou, gente, já parou para pensar? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele te entregou, Ele confiou em você. Ele confiou em mim. Para pensar, Deus nos entrega coisas que são preciosas para Ele. Se Ele te entrega um talento, é porque Ele está te entregando algo precioso. É como se Ele estivesse pegando uma barra de ouro, entregando nas suas mãos e dizendo assim: cuida dessa barra para mim. Quando eu voltar eu quero 2 barras. É isso que Ele está dizendo: cuida dessa barra. Porque eu acredito em você, eu confio em você. Mas às vezes quando nós não temos uma identidade bem resolvida, nós não confiamos nem em nós mesmos. Não é verdade? Ah, não, isso não é para mim, eu não posso. Ah, eu não consigo, fulano faz melhor. Ah, não, Senhor, chama Cicrano. Eu já passei por isso. Quando nós viemos para a igreja do Nazareno aqui, que era lá embaixo, eu era nova convertida, eu só tinha o quê? 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos de convertida. E logo em seguida, já com uns 22, 23 anos, eu fiquei grávida do Sandro Lucas. Quando eu engravidei da Emily, já estava com 27 anos, foi quando eu fui ungida pastora junto com o pastor Sandro. O pastor foi ungida, eu fui ungida igual a Davi. Porque foi assim, o pastor Luiz Carlos falou assim: olha, Sandro, domingo eu estarei lá que eu vou fazer a sua unção. E eu estou lá muito tranquila na minha cadeira, né? Assistindo o culto, como todo mundo. Aí o pastor Luiz Carlos: André, você também. Eu? Eu? Não, mas isso não estava no script. Não tem nada a ver com isso. Quem vai ser ungido aqui vai ser o pastor. Não, você também. E eu acredito que eu fui ungida como Davi, né? Estava lá no meio das malhadas, cuidando das ovelhas. Estava nem imaginando. E assim Deus me chamou. E quando Deus me chamou, muito tempo e muitos anos eu fiquei: Senhor, por que o Senhor não chamou a fulana lá? Porque ela conhece a Bíblia, eu não conheço nada. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou cair dura aqui e não vou dizer nada, porque eu tenho um problema. Eu posso até saber do negócio, mas se alguém me apertar, eu esqueço tudo. Uma vez eu fui fazer uma entrevista para a professora e a pessoa pediu para me fazer um desenho normal, uma praia, né? Um desenho. Gente, eu fiz um desenho. Acho que nem a criança da pré-escola fazia um desenho daquele.
Quando eu saí de lá, eu ri tanto, porque foi eu e minha irmã, né? Eu ri tanto, porque eu falei assim, meu Deus do céu, tem hora que parece que assim, foge tudo de você. E eu tenho esse problema, se eu estiver sendo muito pressionada, tudo foge da minha cabeça, tudo some, eu esqueço, não consigo, não sai, não adianta arrochar que não sai. E nesse dia foi muito engraçado, porque nem eu mesmo acreditei no desenho que eu tinha feito. Tudo aquele medo, né? Aquela pressão assim, da entrevista, de tudo. Falei, Jesus, só o Senhor mesmo. Então, muitas vezes nós passamos por situações assim, onde Deus está nos tratando, mas nós vamos parar? Não, a gente continua. E eu falava, Senhor, por que o Senhor não chamou a irmãzinha lá? Eu não sei, Pai. E aí um dia Deus falou assim, você quer parar de questionar e quer fazer o que eu quero? Falei, eis-me aqui. Ninguém falou mais nada. Alguém falou alguma coisa? Não, eis-me aqui. E fui correr atrás. Acordava às 5 da manhã. Passou nessa época, eu trabalhava nas vans. Eu acordava às 5 da manhã para ir para a vanzinha, né? Levar o pessoal do plano para cá, que era aquelas van pirata que tinha naquela época. O primo dele tinha uma van e ele dirigia na van. Ele acordava às 5 da manhã para ir trabalhar. E eu acordava às 5 da manhã para ir ler a Bíblia. E ficava lendo a Bíblia, ó, até tarde. Por quê? Porque Deus me deu um talento. E eu precisava fazer com que aquele talento, né, saísse de uma moeda, fosse para 2, para 3, para 4, para 5, para 10, até onde o Senhor quisesse que multiplicasse mais. E assim foi, sabe por quê? Porque nós precisamos confiar no Senhor. Se Ele está nos chamando, Ele vai nos capacitar. Só que muitas vezes nós não confiamos. Nós precisamos confiar no Senhor, não em nós. Porque às vezes realmente nós não temos nada. Mas o Senhor nos capacita. E Ele vai criando as circunstâncias para nos capacitar. Para nos levar aonde Ele precisa. Para nos levar aonde Ele quer que nós cheguemos, amém? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser confiante. Não é o que eu sinto, mas algo que eu decido fazer. Eu sinto que isso não é para mim. Não sente não, irmão. Vai fazer. Para de sentir e começa a fazer. Mas eu não quero ser confiante. Não é você não, é o Senhor que quer fazer de você uma pessoa confiante. E isso faz com que a nossa identidade mude. Com que o nosso comportamento mude. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você brilhe. Cada um de nós temos um brilho diferente. Você já viu a história da estrela, né? Cada um é uma estrela. Cada um vai brilhar de uma forma diferente, porque cada um tem algo especial que Deus colocou. Quando eu tenho uma identidade bem resolvida, eu começo a compreender isso. Mas quando eu não tenho, eu fico de mimimi. Já viram aquelas pessoas que vivem de mimimi? Vocês já viram aquele ditado que água parada dá dengue, né? E crente parado dá dengue? É justamente isso que acontece. Crente parado vai dar dengue. Fica de mimimi o tempo inteiro. Nós não devemos andar de mimimi. Nós devemos ser aquelas pessoas que, regaça a manga. Fala assim, eis-me aqui. O que é para me fazer mesmo? Não pergunte se eu sei a missão. Me dê a missão, que eu irei executar. São assim, pessoas com a identidade bem resolvida, agem. Agora, quando você não tem uma identidade bem resolvida, você fala, é porque assim não dá. É porque isso. É porque aquilo. É porque é o cicrano. É porque é o fulano que não me permite. É porque. Então nós arrumamos milhões de argumentos que não se encaixam para não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Por isso você vai continuar com a identidade mal resolvida. Terceira coisa que nós devemos aprender para ter uma identidade bem resolvida: pare de se cobrar. Você é aquela pessoa que se cobra em tudo? Você não se acha boa no trabalho, você acha que tudo aquilo que você faz não é perfeito, que você fracassou.
Você é assim? Pare de se cobrar. Pare de se cobrar. Isso é muito forte, né? Porque nós nos cobramos todo o tempo. Todo o tempo. As mulheres se cobram que tem que fazer todas as suas tarefas e tem que ser perfeita. Os homens se cobram porque precisam agradar essas mulheres, né? E precisa ser perfeito. Pare de se cobrar. Tenha paz. Uma pessoa bem resolvida, ela sabe fazer as coisas no tempo certo. Nós precisamos parar de nos cobrar. Nós nos cobramos demais. Quando a gente chega a uma maturidade cristã, antigamente, na minha cabeça, Deus só me ouvia se eu acordasse 3 da manhã para orar. E eu não conseguia, às vezes, acordar 3 da manhã para orar. Quem consegue acordar 3 da manhã para orar todos os dias? Você consegue, às vezes uma semana, um propósito. Tem pessoas que já têm o hábito de acordar 3 da manhã e orar. Eu não conseguia. E aquilo para mim era uma cobrança muito grande, porque eu não conseguia acordar 3 horas da manhã para orar. Muitas pessoas vivem assim, se cobrando da oração, se cobrando das atividades da igreja que não consegue fazer. E eu descobri, depois que eu cresci, que não era só 3 da manhã que Deus ia ouvir minha oração. Eu podia acordar às 6 da manhã e orar. Eu podia orar meio-dia. Eu podia orar 2 da tarde. Eu podia orar 5 da tarde. Muitas vezes nós nos cobramos demais e achamos que Deus só age daquela forma. E muitas vezes Deus age de tantas formas, gente. Eu me cobrava muito porque eu não lia a Bíblia, muitos anos atrás. E eu criei um método para mim. Todos os dias eu vou ler a Bíblia, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos. Aí funcionou. No começo foi fácil? Não. Porque eu comecei a ler bem, mas no meio do caminho eu me perdi. Mas aí eu comecei a ler. Eu vou ler o livro de Mateus um mês, o livro de Marcos no outro mês. E fui criando estratégias. Porque muitas vezes nós nos cobramos e não fazemos nada para que essa cobrança acabe. Eu preciso criar estratégias. Eu me cobrava e eu entendi que eu poderia orar o dia inteiro e a noite inteira que Deus ia me ouvir. Ele não só ia me ouvir 3 da manhã. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós paramos de orar, porque Deus só escuta 3 da manhã. Eu não consigo acordar 3 da manhã, então eu não vou orar. Isso é imaturo. Porque Deus te ouve de dia ou de noite. Às vezes até dormindo, né? Porque a Bíblia fala que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Então às vezes até dormindo, você pode orar, Deus vai te ouvir. Então nós precisamos parar de nos cobrar e nos lançar em Deus. É diferente. Muitas vezes eu me cobro porque eu não leio a Bíblia. Mas eu também não crio estratégia nenhuma para ler. Se você não consegue ler 5 capítulos, 3 por dia, lê 1, mas lê. Porque senão essa cobrança nunca vai acabar e você nunca vai crescer. Você nunca vai ter uma identidade bem resolvida. Se você não entender que nós temos responsabilidades. E que essas responsabilidades, elas não podem ser um peso. Elas têm que ser alegria quando eu estou fazendo. Porque se ela for um peso, nada vai acontecer. E o que eu preciso fazer para mim parar de se cobrar demais? Seja flexível com você mesmo. Pare. Se você não está conseguindo fazer nada, pare. Analise o que você tem para fazer. Está dando certo? Está funcionando? Reorganiza a sua agenda. Vê se o que você tem para fazer é importante ou não é importante. Porque às vezes nós temos na nossa agenda tudo. Mas o que é importante nessa agenda? O que é urgente? O que pode ficar para amanhã? O que pode esperar? E aí nós juntamos tudo, não fazemos nada e ficamos nos cobrando o tempo inteiro.
Então a primeira coisa, seja flexível, respire, relaxe. Lá em Salmos 23, diz assim: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele te faz descansar, não é isso? Em pastos verdejantes. Pare de se cobrar tanto. Respire, relaxe. Antigamente eu me cobrava tanto que eu dormia sonhando com a panela, com a louça que ficou lá na pia. Ou é só eu que faço isso, né? Vocês também, né? Você falou, oh, meu Deus do céu, nem dormir em paz eu consigo. Você está dormindo e pensando lá na louça que ficou na pia lá para você. Vai dormir em paz, amanhã você lava. Amém? Amanhã você lava. Hoje eu faço assim. Deu certo, está dentro da minha meta, eu faço. Não está, eu descanso. Relaxo. Para que o meu corpo volte a funcionar de novo. E eu possa fazer as outras coisas que precisam ser feitas. Então eu preciso parar de me cobrar. Pare de se cobrar. Reorganize a sua vida. Porque se você não reorganizar ela, você vai continuar se cobrando. E você nunca vai ter a identidade bem resolvida. Porque pessoas maduras sabem resolver os seus problemas. Sabe se colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Quarta coisa, pare de se vitimizar. Nós nos vitimizamos demais. Seja verdadeira com você mesma, seja positiva. Seja grato. Você já agradeceu o Senhor pelo seu dia de hoje? Você já agradeceu o Senhor hoje pelo que você comeu? Você já agradeceu o Senhor pela família que você tem hoje? Porque às vezes nós idealizamos um negócio tão grande na nossa cabeça que nós não queremos chegar lá. Viva o hoje. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então quer dizer que todo dia tem mal, né? Então vai viver o do dia, seja feliz. Beba o seu café tranquilo. Resolva os seus problemas tranquilo. Aprenda algo, coloque tudo na mão de Deus. Pare de se comparar. Você é aquela pessoa que se compara com todo mundo? Eu sou melhor, o que eu faço é melhor. Não é desse jeito, é desse jeito. O jeito que eu ensino é melhor. A minha roupa é melhor, o que eu compro é melhor. Seja satisfeita com você mesmo. Às vezes nós estamos nos comparando demais. Estamos querendo viver uma vida que não é nossa. Tem pessoas que moram lá no lago, mas não tem paz. Moram lá no lago, mas é só uma capa, né? Só uma capa. Só para dizer assim, onde você mora? Eu moro no Lago Norte. Pare de se comparar, seja satisfeita com você mesmo. Para de imitar os outros. Não desista da sua identidade. Seja você mesmo. Nós precisamos aprender a ser nós mesmos. Às vezes nós queremos ser qualquer artista lá da TV melhor. Mas você não é aquela pessoa. Você é você mesmo. Respeite os seus limites. Seja seguro com você mesmo. Não se preocupe o que vão dizer a seu respeito. Isso é muito importante, sabia? Porque tem pessoas hoje que vivem preocupadas com o que vão dizer. Ai, se eu calcei esse sapato, o que vão dizer do meu sapato, né? Ah, se eu vestir essa roupa, o que vão dizer da minha roupa? Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você. Se preocupe com o que Deus pensa de você. É diferente. O que Deus pensa de você?
O que ele pensa dessa roupa que você vestiu? Porque tem pessoas que estão mais preocupadas com o que as outras pessoas vão dizer do que com o que Deus vai dizer. Tem um versículo que fala: o que te importa? Agradar a Deus ou os homens? O que é mais importante para você? Isso é uma mudança de mentalidade, queridos, uma mudança de vida. Porque tem pessoas que pensam assim: eu vou comprar um carro 0 quilômetro, porque o que vão pensar de mim andando nesse fusquinha? Qual é a condição do seu bolso? Isso é o mais importante. Não é eu ter um carro porque todo mundo tem um carro. Não é eu ter algo porque todo mundo tem algo e eu não posso ser inferior do que todo mundo. Eu tenho que estar no mesmo patamar. Eu tenho que mostrar que eu também estou, de ponta. Então eu preciso entender esses detalhes. Eu preciso parar de comparar. De comparar a minha vida com a dos outros com a minha. Entendeu? Às vezes você olha para um casal feliz e aí você pensa assim: nossa, meu casamento deveria ser igual aquele dali, feliz. Aí passa uns dias depois você fica sabendo que o homem matou a mulher, ou a mulher deu uma surra nele, né? Você fala: nossa, eu queria que meu casamento fosse igual aquele. Porque muitas vezes nós comparamos e não sabemos o que tem por trás de tudo aquilo. Precisamos ter uma identidade bem resolvida, sabe por quê? Porque eu entendo que o melhor é o que eu tenho. O que eu tenho é melhor. É o meu fusquinha, é o que eu tenho, é o melhor. É a bicicleta, é o que eu tenho, é o meu melhor. É a minha bicicleta. O que eu tenho é o melhor. Seja seguro, seja segura, seja incentivador. Nossa, hoje eu comecei com a bicicleta, mas eu vou trabalhar e vou comprar um carrinho. Aí daqui um dia você vê o irmão chegando com um carrinho, depois ele chega com um carrão. Mas ele não estava preocupado em mostrar para o irmão que se o irmão pode comprar um carrão, eu também posso. Isso não agrada a Deus, essas coisas. Deus não quer que a gente viva se comparando. Ele não quer que a gente tenha uma identidade não resolvida. Ele quer que nós tenhamos certeza de quem nós somos em Deus. Isso é o mais importante para Deus. Ele quer ter a certeza de que eu recebi os meus talentos e eu posso multiplicar esses talentos porque eu sei que Deus está comigo. E não vai ser eu, vai ser Deus que vai me ajudar a multiplicar. Eu não preciso me comparar com ninguém. Nem o meu cabelo, nem o meu corpo, nem o meu... porque o rosto de fulano é mais bonito que o meu. Às vezes o seu só falta uma limpeza. Passa um pano, um sabão, um creme, vai ficar igual de fulano, não é? Às vezes é um detalhe que está faltando. E muitas vezes nós nos prendemos a coisas tão pequenas. Noemi se prendeu à sua situação daquele momento. E ela ia deixar de viver por causa disso. Mas Deus usou Ruth, a sua nora, para cuidar dela. E Deus mudou a história daquela mulher. Por quê? Porque Ruth tinha uma identidade bem resolvida. Embora aquela mulher não tivesse mais filho, ela falou assim: não, minha filha, vai cuidar da sua vida, porque eu não tenho filho mais para te dar. E mesmo que eu tivesse filho, você não ia esperar os meus filhos crescerem para você casar com eles. Ruth falou: não, mas aonde a senhora for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. E ela começou a cuidar daquela mulher. E eu acredito que a Ruth, com a sua identidade bem resolvida, curou, trouxe cura para Noemi só com as suas atitudes. Com a atitude de trabalhar e sustentar a sogra. Com a atitude de trazer o melhor para ela. Com a atitude de cuidar dela. Porque sem dúvida ela se sentia sozinha. Sem jeito mais. Mas quando tem uma pessoa bem resolvida, ela muda a história. Por isso eu preciso ser bem resolvida. Porque se eu sou bem resolvida, todas as pessoas que estão ao meu redor irão crescer junto comigo.
Há uma pesquisa que fala que nós somos as 7 pessoas que estão ao nosso redor, né? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Elas estão te ajudando ou elas estão terminando de jogar você no buraco? Você está lá quase morrendo, morre logo. E tem pessoas que são ao nosso redor que elas são assim. Não tem jeito, larga logo esse homem que não presta, larga logo essa mulher que não presta, larga logo esse emprego, vai arrumar outro melhor. Não é assim? O Senhor tem o melhor para nós. Nós só precisamos entender quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus. Quem é você mesmo? Já parou para pensar e perguntou assim, quem sou eu? Já parou? Já escreveu quem é você? Faça o dever de casa. Você vai escrever quem é você. Quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu, né? Da onde eu vim, para onde eu vou? Para pensar sobre isso. Porque isso nos leva a ter uma identidade bem resolvida. Bem resolvida. Pessoa bem resolvida, sabe o que quer. Pessoa bem resolvida, sabe para onde está indo. Tudo pode cair ao seu redor, mas ela sabe para onde ela está indo. Eu me converti, eu tinha 18 anos. E eu já passei por muitas, eu já tenho 25 anos de convertida. Eu já passei por muitas situações em igreja, muitas. De todas as situações que vocês já imaginarem, eu já passei. Mas desde quando eu me converti, Deus colocou algo no meu coração. Você me serve. Eu entendi quem é Jesus. E não são as pessoas que vão me tirar da presença de Deus. Não é a circunstância que vai me tirar da presença de Deus. Não é o pecado das pessoas que vão me tirar da presença de Deus, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Se o irmão pecou, ele está precisando de ajuda. Mas, eu não vou para a igreja mais porque o irmão adulterou. O irmão adulterou, ele está precisando de ajuda, de oração, de aconselhamento. Mas eu não vou deixar de ir para a igreja porque o irmão pecou. Sabe por quê? Eu não sirvo o irmão. Eu sirvo ao Senhor. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu tinha um professor que ele era extremamente contra o dízimo e oferta. E muitos amigos na minha sala de aula, que eram pastores, deixaram de ser dizimista e oferta. Uns deixaram de ser até pastor. E ele falava, eu falava assim, Senhor, isso não entra no meu coração. Porque a tua palavra fala que eu tenho que ser fiel a ti. E que eu tenho que entregar a 10ª parte. Não é um pacote de arroz, como ele está dizendo. Não é uma cesta básica. Porque o direito de administrar o dízimo não é meu. A tua palavra fala que eu tenho que levar a casa do tesouro. Aquilo nunca entrou no meu coração, sabe por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei o que Ele representa para mim. Então essas coisas não podem me tirar da presença de Deus. Quando eu tenho uma identidade bem resolvida, é como aquela música. Quem me separará do amor de Deus? Que é um versículo bíblico, né? Que está em Romanos. Quem me separará do amor de Deus? Tristeza, tribulação, angústia, fome, nudez? Quem vai me tirar do amor, da presença de Deus? Quando eu tenho identidade bem resolvida e eu entendo quem eu sou em Deus, nada me tira da presença de Deus. Nada. Pode vir tudo isso, mas eu irei continuar de pé, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso entender isso. Se eu não entender, eu vou viver a vida inteira me vitimizando, fazendo de coitadinha. Porque foi a igreja, porque foi o pastor, porque foi o irmão, porque foi isso, porque foi aquilo. Não, irmão, não tem desculpa. Quando eu decido servir a Deus, eu decido servir a Deus. E nada vai me impedir, nada vai me tirar da presença do Senhor. E eu tenho que aprender a crescer. Porque criança é que dá birra, criança é que argumenta, criança é que dá um jeitinho de se esquivar. Criança tem esse comportamento.
quando eu tenho uma identidade bem resolvida. O meu comportamento não é como de criança. Um adulto, ele resolve problemas, ele não cria problemas. Quando você ainda estiver criando problemas, entenda, você precisa amadurecer. Porque o adulto resolve o problema. Isso é o auge da maturidade. Eu vejo uma situação e eu resolvo o problema. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.